Tarde a todos, a todas e a todes que estão nos assistindo nesse momento. Boa tarde também, né, à nossa mesa que irá discutir nessa tarde uma mesa especial do mês da consciência negra, sobre a Marcha das Mulheres Negras. Sou a professora Maria José, do Departamento de Educação Infantil do CEPAI, mas atualmente estou como diretora de Assuntos Educacionais e de Carreira, aqui no nosso sindicato, no ADUFG Sindicato. Sem mais delongas, precisamos apresentar, né, a nossa mesa brilhante, maravilhosa, linda, colorida, composta por 3 potentes mulheres que estão na responsabilidade de organizar a Marcha das Mulheres Negras, né, em Goiás, e que será realizada em Brasília. Primeira convidada que eu quero apresentar é a Marta Cesária de Oliveira, que é mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás. Ela é integrante do coletivo CIATA, do Laboratório de Pesquisa em Educação e Química e Inclusão, e ativista da ONG Grupo de Mulheres Negras Dandara, no Cerrado. Ela também é uma potente conselheira estadual no Conselho de Assistência Social. Ela também é integrante da coordenação do Fórum Nacional de Mulheres Negras e cineasta. Maravilhosa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Fique muito à vontade aqui no nosso espaço, no nosso sindicato, no nosso podcast, né, que nós estamos organizando já há algum tempo. E esse é muito especial para nós, né, que fala da Marcha das Mulheres Negras daqui do nosso estado de Goiás, é muito importante. E eu quero apresentar a segunda convidada. A primeira já está bem à vontade, agora vamos apresentar a professora Lorena, que é doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, mestra e licenciada em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, com pós-doutorado na linha de pesquisa em Ensino e Aprendizagem de Geografia pela Universidade Federal de Goiás. Ela é docente da graduação do programa de pós-graduação. Ela é docente da graduação e também do programa de pós-graduação no Instituto de Estudos Socioambientais, o IESA, da Universidade Federal de Goiás. Pesquisadora e coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica e integrante da Rede de Estudos de Geografia, Gênero e Sexualidade Ibero-Latino-Americana. Ela é pesquisadora no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica, com experiência em Geografia Humana, Ensino de Geografia e Interseccionalidade, envolvendo gênero, relações raciais e formação docente. Muito bem-vinda, boa tarde, professora Lorena. Fique à vontade também para realizar esse debate tão importante, né, para nós. Sim, boa tarde a todas as pessoas. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui também com as minhas amigas e companheiras Marta e Maria. Muito bem. A terceira convidada, também belíssima, professora Maria das Neves Jardim de Deus, que ela é mestre em Linguística pela Universidade Federal de Goiás, é licenciada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, uma instituição que a gente preza muito, né? Professora convidada da Parfor Equidade, licenciatura em Educação Escolar Quilombola. Ela também é integrante do Comitê da Marcha das Mulheres Negras de Goiás, da Gira Leodegária de Jesus e do coletivo Pretas de Angola. Idealizadora do projeto de educação antirracista Descolonizar, ORI, e transista cabeleireira, especialista em cabelos afros. Nossa, muita coisa! Boa tarde, professora Maria. Boa tarde, é um prazer estar aqui, obrigada pela casa, nos receber, e é um prazer estar aqui com as minhas companheiras, que eu tenho muito afeto e tenho muito aprendido com elas. Muito bem, estou muito feliz por compor aqui essa mesa tão incrível, né? Eu fico até emocionada porque
É minha primeira vez aqui nesse podcast, minha primeira vez já com mulheres tão potentes e tão importantes para a nossa formação como mulheres politizadas, mulheres engajadas, mulheres resilientes e resistentes, né? Nessa sociedade que a gente sabe que é uma sociedade que precisa avançar significativamente em várias questões e principalmente nas questões das relações étnico-raciais. E a Marcha das Mulheres Negras, ela é um movimento muito importante, né? Para a nossa sociedade e impactante, além de ser um movimento político significativo, cultural, construído por mulheres negras de diferentes regiões, né, do Brasil. Eu estive acompanhando aí o movimento de vocês, então nós temos aí mulheres organizadas no Rio Grande do Sul, em várias regiões do Brasil, com o objetivo de denunciar mesmo a questão do racismo, do sexismo, da violência, da desigualdade, né, que atinge as mulheres negras como um todo, né? Além de afirmar sua potência histórica, política, cultural e o protagonismo na sociedade. Eu gostaria de saber de vocês como surgiu a Marcha das Mulheres Negras no Brasil e quais foram as principais mobilizações em torno desse movimento tão importante. Aí vocês podem... Acho que é Marta. Então, vou falar. Nós tivemos um grande encontro em Salvador, né, ibero-americano, onde Luísa Bairros ainda era viva, né, e as mulheres negras reunidas fizemos uma grande roda e começamos a pensar como lutar para fazer acontecer a reparação para o bem viver. Daí, então, a gente começou a pensar a marcha de 2015. E aqui em Goiás, na época, nós éramos 3 entidades que representavam mulheres e todas as 3 estavam lá presentes, né? Que era Malunga, Dandara e o Lélia Gonzalez. E também tínhamos várias pessoas do movimento negro, como da universidade tinha várias pessoas. Inclusive, a professora Janira estava lá, né, nesse momento de discussão. Eu também estava, e outras colegas. Que honra. Então, daí a gente chega e organiza, aqui no estado de Goiás, a marcha. Começamos as reuniões com todo o movimento negro, que tinha mulheres querendo pensar, mas a marcha foi coordenada pelo Malunga, Dandara e o Lélia Gonzalez, porque eram as 3 representações de mulheres. Por isso que muita gente não entende quando a gente fala a marcha é puxada por mulheres, por entidade de mulheres. Como o sindicato puxa em nome de uma universidade ou de um grupo, a marcha também é puxada por grupo de mulheres. A gente são os parceiros nossos, né? E naquela época, um grande parceiro que nós tínhamos era a Universidade Federal e também a PUC e o IF. As reuniões eram lá na PUC. A professora Janira era do IF e era da PUC. E a professora Anitta era da Federal, Luciene. Então nós tivemos muita gente, né, já naquela época somando com a gente, né? Maria deve lembrar, né, participou também dessas discussões. A gente reuniu lá no... Como é que chama aquele lado do Museu da Praça? Antropológico. Lá nós tivemos também várias reuniões, né, do grupo da marcha. Lá também no direito ali da PUC Goiás, várias reuniões onde acontecia a organização da marcha. Reunimos, fizemos um grande seminário de 2 ou 3 dias aqui no Mutirama, né, no Parque Mutirama, que era ali no Planetário, que é da UFG também, e tivemos vários palestrantes, todo mundo envolvido, o movimento negro, a universidade. Foi um momento histórico, né, onde podemos fazer uma memória histórica e trouxemos a professora Roseane Borges, não sei se você conhece, ela era da área de comunicação, e ela veio para falar para a gente da importância, né, desse momento histórico. E agora estamos aí construindo uma marcha
eu nem posso dizer, talvez a Maria ou a Lorena saibam quantos grupos estão aí agora, porque naquele ano, há 10 anos atrás, era 3 ONGs. Agora, não sei quantas nós somos, mas o grupo mais jovem, né, já chegou. Então, isso é muito importante. A marcha, ela é construída historicamente no Brasil inteiro. Mas o bom dessa marcha é porque chegou muita gente jovem. Porque as mais velhas, você já viu, a Luísa já foi, que estava pensando na marcha, e tantas outras que já foram. Então, quando a gente viu uma Maria, uma Lorena chegando, e somando, e tomando a frente, e carregando essa marcha, para mim é a melhor coisa que existe, né? Eu acho que isso também para cada uma das professoras mais antigas que caminham nessa jornada, né? Eu já caminhei com várias aqui da universidade, professora Marli, professora Mariana, tantas outras professoras que já caminharam desde 98, construindo a história do movimento, e às vezes hoje a gente nem se encontra. Muito bem. Como as pautas relacionadas às questões de gênero, raça, classe se entrelaçam à marcha e quais são os principais desafios que vocês estão enfrentando atualmente pela marcha? Posso? Então, acho que essa é uma pergunta que, na verdade, eu diria que é um ponto de partida muito importante para a gente pensar na marcha enquanto um marco político, né? Sobretudo, claro, é atuação política, mas ela também vem carregada de outros elementos que nos condiciona a pensarmos enquanto grupo social, né? Então, acho que esse ponto de entendermos de uma perspectiva interseccionada, né? Entendendo que mulheres negras são um grupo social que passa por situações justapostas de opressões e de discriminação, né? Talvez seria o ponto-chave das nossas reivindicações, né? Das nossas lutas, das pautas que a gente quer abordar, né? Para entender exatamente esse cruzamento de opressões que vem de uma preocupação que as mulheres negras, em vários contextos, né? Já vinham problematizando, né? Isso, claro, se fortaleceu com o movimento feminista negro, o pensamento feminista negro dentro e fora das universidades, né? Então, acho que a relação entre universidade e movimento social sempre caminhou nesse sentido também, né? De tentar enfatizar as especificidades desse grupo social, né? Então, o cruzamento das opressões de classe, de raça, de gênero, de sexualidade, de geração, né? Que a gente também tem, é um ponto importante, de religiosidade, sempre compreendendo que nós carregamos identidades várias, né? E que nós precisamos ser respeitadas por essas identidades. Então, também não existe um movimento social negro feminino ou feminista, né? Existem várias frentes, várias perspectivas, e eu acho que a marcha é um marco também para essa união, para essa junção de perspectivas distintas de luta, mas que todas elas são necessárias, né? E fundamentais para a gente dar visibilidade para uma luta que é histórica, que é secular, né? As mulheres negras estão nesse país, construindo esse país, estão na base da pirâmide social, né? Desde aí o sistema moderno colonial, né? E isso continua reverberando na realidade contemporânea, né? Então é mais do que urgente a gente encontrar meios, mecanismos e possibilidades de nos fazer valer os nossos direitos e lutar por eles, né? Claro. Você quer falar um pouquinho sobre esse assunto, desse entrecruzamento, né? Da questão de gênero, raça, classe? Não dá para discutir, né, classe. Há muito tempo se dizia, né, que as questões eram de classe. Né? Não dá para se discutir classe sem discutir gênero, sem discutir raça nesse país, né? Sobretudo pensando em classes, né, na classe operária toda negra, né? Então, as discussões, elas perpassam, né, sobretudo no Brasil, que foi um país colonial, né, quase 400 anos de escravidão. Essa pauta, ela é uma pauta
que tem que ser de todos, né? Inclusive não só das pessoas negras, mas de todas as pessoas brancas, porque nós vivemos num país que é um país que foi colonizado, né? E todas as pessoas estavam envolvidas. Infelizmente nós estávamos como pessoas escravizadas, né? E é importante pensar sobre isso, né? E chamar as pessoas brancas para a responsabilidade, porque se a gente for fazer uma linha do tempo para a gente pensar, né, na abolição da escravatura, nós só temos o nosso bisavô, né? E aí as pessoas brancas, o seu bisavô, né, era uma pessoa que escravizou o meu povo. Então essa é uma questão, né? E aí as mulheres negras é o pilar da sociedade, elas estão em todos os lugares, elas que construíram, né, essa sociedade através das todas as linguagens, né? A gente fala da linguagem verbal, mas também de toda a cultura brasileira. Então Lélia Gonzalez já aponta para isso. Então não tem como não haver essa discussão, e nós estamos pautando isso desde o século XIX, ou melhor dizendo, desde a travessia do Atlântico. Sim. Você tem como nos relatar dos desafios mais importantes que você vivenciou ao longo desses 10 anos para cá? Dentro dessa marcha? Os desafios são vários, né? Ele não acaba ainda. Eu acho que a marcha é um ponto de partida, né? E ele traz momentos para levar a sociedade a refletir e a pensar mais, né? Muita gente fala que, às vezes, quanto mais a gente fala sobre a questão do racismo, mais ele aumenta. Quanto mais se fala da violência, mais ela aumenta. Não, mas aparece porque ela estava escondida, né? As pessoas não percebiam que isso era violência, né? E nós estamos num país que é o 5º, né, em violência contra a mulher. É muita vergonha. E quem são essas mulheres mais violentadas? De todas as formas, pelo racismo, pelo machismo, e aí vai, pelo capitalismo, né? Hoje eu ainda lia a favela, a CUFA fez uma grande pesquisa agora aí, falando das favelas, né? Pegando o Brasil. Claro que Goiás acho que nem está lá, porque aparece acho que Mato Grosso. Mas provavelmente alguém pesquisou aqui, né? Porque aqui tem menos favela, né? Tem menos. Então eles não pesquisaram cidade, eles pesquisaram favela mesmo. E uma das coisas que eles colocam, que a maioria dessas pessoas que estão na favela são pessoas negras, e 58% são famílias, pai e mãe. E a outra metade são mãe e pai. 8% só é pai. E aí a gente fala, quem são essas mulheres? São as mulheres negras. E aí o que falta? Qual o maior desafio para nós? A educação. E quando a gente fala que o maior desafio ainda é a educação, muita gente se assusta. Mas tem escola para todo lado. Tem. Mas não é para acesso para todos. O acesso ainda é um desafio para nós, mulheres negras, para as crianças negras. Aí tem N desafio. Muitas das vezes as pessoas não entendem porque uma criança negra não fica na escola. E lá também aparece 8% só que concluiu o segundo grau. Concluiu o segundo grau, 8% não. Saiu do segundo grau. O resto está tudo lá no início, nem terminou o primeiro ano, ou o primeiro grau, ou o ensino médio. Então, aí se resume que essa pesquisa mostra que é a educação. Não adianta você brigar se você não conseguir avançar na educação. Então, por isso, quando a gente junta, soma as mulheres negras e investem, né, para que as nossas crianças, os nossos jovens vá para a universidade,
seja acolhido na escola pública, seja acolhido nas escolas e não sejam discriminados. Aí muita gente fala assim, são preguiçosos, não quer trabalhar para dar conta de estudar. Não é. Na verdade, a questão econômica é o maior desafio para a comunidade negra. E essa marcha, um dos maiores desafios é justamente nós nos manter enquanto grupo de mulheres negras nesse país, que a maioria não tem estrutura econômica para bancar uma marcha de 1 milhão de pessoas. Então você ainda corre atrás das pessoas, fica com o pires na mão, muita gente não investe na gente, prefere escutar talvez uma mulher branca do que escutar uma mulher negra quando vai atrás de um financiamento. Por quê? Ainda a falta de credibilidade. E são desafios, porque somos diversas, somos movimentos diversos, mas ainda não temos uma representatividade a nível nacional que dê conta das mulheres negras. Tanto é que nós temos 2 articulações grandes, né? Fórum Nacional de Mulheres Negras, que a maioria é da periferia, e a Articulação de Mulheres Brasileiras, da Articulação de Mulheres Negras, né? Porque existe outros grupos, mas de mulheres negras, né? Agora, hoje já tem também o movimento da Rede de Mulheres Trans, mas ainda posso dizer que os 2 grupos mais organizados ainda são esses, né, Lorena? Sim. Não sei, Maria pode me ajudar aí, mas eu acho que são esses 2 grupos. Então, imagina um Brasil do tamanho do nosso, com 2 entidades nacionais que nos representam. Sim. Porque tem agente pastorais negro que é nacional, tem o negro que é nacional, tem MMU que é nacional, mas eles não representam nós. Mulheres é só o Fórum Nacional e a Articulação de Mulheres Negras Brasileiras. Muito bem. Então, isso para você ver como ainda temos que caminhar, como a gente tem que lutar. E aí, quando a gente soma com a universidade, soma com o sindicato, aí nós nos fortalecemos e temos coragem de enfrentar uma marcha do tamanho dessa. E, portanto, o maior desafio é você também ter dinheiro para se comunicar, para divulgar, para trabalhar isso, fazer material. Não é brincadeira. Mas nós estamos conseguindo, né? Goiás também, né? Como essas novas gerações estão se engajando aí na continuidade da luta? Como que vocês estão avaliando aí essa nova geração na luta dentro da marcha? Acho que você pontuou muito bem no início da sua fala sobre essa nova geração que chegou aí, a professora Lorena, a professora Maria, mas no geral, como que você avalia? Depois eu quero ouvir vocês também. Não, eu falo para elas. Graças a Deus eu entreguei para elas, né? Eu não preciso me preocupar. Na outra marcha, eu me preocupei muito. Eu, Janira, a professora Anitta, a gente nos preocupamos, e a Sônia do Malunga, a gente se preocupou tanto de juntar a mulherada que era daqui, porque nós éramos poucos grupos, né? Mas conseguimos. E aí, então, agora, quando eu vejo que tem Jéssica, que tem um monte de menina quilombola, tem um monte de meninas da universidade. Esses dias mesmo eu estava olhando para a Ianca, né? A Ianca também é da comunicação, e é da UFG, também é da Pretas de Angola, né? Arilene, meninas que não estavam, estava na marcha, mas, né? A gente até falou esses dias, tem menina de 14 anos, que naquela época tinha 4. E agora está lá na marcha hoje, ajudando a preparar, coordenar a marcha. Então avançou muito, então isso para nós é avanço. Ainda precisamos avançar na questão econômica e ajudar nossos jovens a se manter na universidade e conquistar novos espaços. Vocês, meninas? Eu penso que, primeiro, para dizer um pouco do que Marta disse, a marcha lançou um manifesto econômico com todas as reivindicações necessárias para que as mulheres negras avancem, tá? Esse manifesto está aí no mundo. E isso é muito importante mencionar, porque é um documento, que registra a mobilização política
que a marcha tem realizado ao longo desses 10 anos, né? Sim, exatamente. É muito importante as mulheres terem acesso a esse documento, né? Sim, e aí além desse documento a gente tem também a carta motivadora. Tanto teve a carta de 2015 como a gente tem a carta de agora, que foi lançada em 25 de julho, né, no Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. Ótimo. Então a gente tem, e aí, se eu não me engano, tem alguns outros manifestos, né, que está saindo no decorrer da marcha. Depois vocês mandam para a gente esses documentos para a gente poder divulgar nos e-mails dos professores e professoras. Acho que é importante as pessoas terem conhecimento desse documento. Sim. E então, nós, por exemplo, só para falar de quem chegou, nós eram 3 organizações, né? Agora nós somos 5 organizações de mulheres, né? 5 ou 6. Inclusive a nossa, que não estava na marcha, a gente estava organizando, mas não estava enquanto entidade, né? Então, Pretas de Angola nasceu também nesses 10 anos, né, com muitas mulheres, principalmente de incidência acadêmica, que estavam nos coletivos negros, tanto na UFG quanto na PUC, no IFG. Então, Pretas nasce disso dentro do IFG. E temos Coletiva Preta, que é a mais novinha também, que nasce de uma das nossas integrantes de Pretas de Angola, que sai para criar a Coletiva Preta, que é um coletivo de mulheres negras empreendedoras. Nós temos também Entre Raízes, que é um novo grupo de mulheres que já tem quase 200 mulheres negras que também é empreendedoras, pensando em empreendedorismos e melhorias. Então a gente tem esses grupos, né, de organização, né, organizada com CNPJ e tudo mais. Então acho que isso é um avanço. Para falar do nacional, eu acho que talvez é importante, né, Marta, mencionar a Crioula, né, que também é de mulheres, e Guelé 10 também, Isso, né, que eu acho que eles trabalham de uma forma diferente, não é diferente do fórum, é diferente da articulação, né, mas estão aí também fazendo muita coisa. E eu vejo, eu como uma nova geração, eu estava na marcha de 2015, construímos o Comitê Goiás na marcha de 2015, e eu era bem novinha, eu acho que eu estava num outro lugar. Então a marcha também, ela é esse lugar de formação. Ótimo. Né, de conhecimento. Acho que a gente tem vários depoimentos, sobretudo da Andara de Minas Gerais, né, aquela que é parlamentar negra, que estava na primeira marcha, né, e aí se ascendeu como parlamentar, e nós mesmas aqui. Então, assim, e aí hoje eu estou num outro lugar, já ajudando na coordenação do Comitê Goiás, né? Se uma sai, a gente faz os eventos acontecem. Então, eu acho que houve um amadurecimento e também um entendimento do que é a marcha, porque nem todo mundo entende, né? Não há um entendimento assim de que a marcha é importante, que é um marco importante, né? E aí, penso que nós éramos 100 mil, né, na primeira marcha. A ideia é que seja 1 milhão agora, né? E aí mais novas gerações estão chegando. E aí o importante das novas gerações, para a gente ter novas gerações, a gente precisa formar essas pessoas. Claro. Nós precisamos perceber e ter esse entendimento. A gente precisa formar a pessoa. Claro. E não se forma a pessoa de um dia para outro, né? Então, a gente está 10 anos aí nessa caminhada. Quando Marta fala da PUC, era um projeto, um programa de extensão na PUC, que era o ProAfro. Sim. Então, a gente estava lá, né? E aí, nesse tempo de marcha, então, o ProAfro foi nos formando também, os movimentos da UFG, muito importante, né, com o professor Alex Hatz. Então, essa formação dos mais velhos também nos acolher,
a gente precisa de acolhimento. Se não há esse acolhimento, esse entendimento, né, eu acho que Marta é uma pessoa muito importante nesse sentido também, a professora Janira, que é Marta, a gente pode ter sumido o tempo que for, quando a gente chega na casa dela, ela nos acolhe, nos dá comida, Olha só. Então, e ela me disse quando eu a conheci que a nossa paciência é histórica, né, Marta? Então é isso, essa coisa, porque aí você precisa também fazer com que as pessoas entendam esse movimento. Você tem que conquistar as pessoas, né? Tem. E aí eu penso que a gente tem que começar com as crianças. Sim. Sobretudo em casa. O que você puder fazer com a sua criança em casa, eu sei que quando ela sai de casa e vai para outra instituição, que é a escola, você já não consegue mais fazer alguma coisa, mas o que você pode fazer em casa, né, para os seus Mas existe filhos? uma lei, inclusive, que obriga as escolas a trabalharem Exatamente, com essas temáticas, né? Exatamente, mas eu acho que essa primeira instituição é muito importante para as crianças negras, assim. E aí vem a juventude, né? Então a gente precisa das pessoas que veio antes de pegar na nossa mão. Então eu acho que estamos começando a ficar preparadas nesse sentido para seguir. Avançamos muito com as novas gerações, né? E aí a gente vê isso no Comitê da Marcha, né? E aí tem uma coisa muito importante de Goiás, que esse ano a gente tem representação no Comitê Nacional, através da articulação. Isso fortalece. Isso fortalece. Então, a professora Janira está um ícone. Exato, na coordenação do Nacional. Então, isso nos ajuda muito, né? A marcha também cresceu, a gente tem comitês na Europa, a gente tem comitês em vários lugares do mundo, América Latina, nós fomos para a Colômbia, em África. A professora Janira estava em África recentemente. Então, é um avanço muito importante, né? E aí a gente percebe muito essas novas gerações empenhadas em colocar a marcha no mundo. E aí, já junto com essa pergunta, eu gostaria de saber de vocês de que forma a marcha impactou a vida das participantes ao longo desses anos. Eu acho que Marta tem condições de mensurar isso pra gente, o impacto da marcha na vida dessas participantes. Você tem condições de dizer isso pra gente, Marta? Fala, né, Lorena? Marta, Lorena? Eu estive na primeira marcha. Não, eu acho que o impacto é muito grande. Isso que a Maria trouxe já ela era uma participante, agora ela é uma pessoa que coordena. Então, é impacto. O outro impacto grande são os projetos dentro da universidade. Eu acho que a marcha impactou muitas mulheres negras que já estavam na universidade e acordaram. Acordaram as mulheres, eu ainda vou falar. Claro que nós tínhamos o Alex aqui, que era homem, né? O Alex era um grande guerreiro, eu não estou falando. Mas a maioria são as mulheres, porque a Lorena é um complemento. Quem trouxe você foi o Alex, né? Eu fui orientanda dele. E outras pessoas também, não só você, né? Porque a gente sabe que tem mais gente aí do Campinas, né? Que vieram por projetos da universidade. E essas meninas estavam novinhas na marcha. Hoje, tem muitas que já são doutoras, como a Lorena. Então, a Maria é mestra, né? Eu também virei mestra. Professora. Não, eu não estou sendo professora, não, eu só estou... Só com o título mesmo de mestra. Na verdade, eu faço parte de acompanhamento de grupos de estudo. De pesquisa, né? Projeto de pesquisa no LAPEC, que é na área de química. É professora, tem que engajar nessa área docente. Só que eu sou mais na formação do que professora. Agora eu virei griot. Agora sim, eu vou contribuir um pouquinho mais com os novos griot. Então são projetos novos que vai se somando. Isso que Maria trouxe, né? Quantas entidades apareceram? As mulheres quilombolas, naquela época, elas eram arrastadas para a marcha.
né? Que elas nem sabiam o que estavam fazendo. Hoje elas sabem o que estão fazendo lá. E o reconhecimento de que elas eram, né? Elas são, elas são, né? Mulheres que fazem. Isso é muito importante quando a Maria traz as empreendedoras, que a gente fala as empreendedoras, mas nós já éramos empreendedoras, só que a gente não tinha essa noção. Aí quando fala tanto de empreendedorismo hoje, nós falamos, as mulheres negras sempre empreenderam. Desde que elas saíram da escravidão. O primeiro emprego delas foi vender coxinha, vender cocada. Então, é empreendimento. Artesanatos, né? Artesanato. E aí hoje a gente perdeu esse campo. Esse campo está na mão de outras pessoas. Quer dizer que sim, porque não nos deram a oportunidade de estudo, não nos deram a oportunidade de ter a terra, e isso impacta nas nossas vidas. Claro. E quando a gente fala que as mulheres quilombolas estão aí e as indígenas brigando por terra, elas estão certíssimas, porque aquela terra nos pertence. Claro. Como muita gente ganhou terra, a cota da terra, e nós não. Nós ganhamos o quê? A favela. Porque no outro dia, marginalização. no outro dia ninguém tinha casa e ninguém tinha onde morar. Então aí se cresce as favelas do nosso país. E quando a gente fala do empoderamento das mulheres, quantas meninas hoje, né? A Joara, né? Também é que está aí na marcha agora. A Joara, né? Não era da luta. São meninas. Uma KM que está aí na luta, é uma menina trans e que está aí na universidade, a primeira menina trans da Universidade Federal que se forma em engenharia, né? E engenharia ambiental, né? Que ela foi numa área que é enfrentar o racismo, esse racismo que ele é estruturado nas nossas cidades, aonde as favelas não têm esgoto, aonde a gente olha para Goiânia e pensa assim, ai, por que Aparecida tem tanta gente preta? Quem está em Aparecida de Goiânia? Mas quem a gente vê na mídia, a gente não vê essas pessoas na mídia, só quando o policial está pegando ou está matando. Então, esse diferencial a gente tem que fazer com essa marcha. Mostrar que a gente quer o bem viver. Mostrar as desigualdades. E aí a gente pode trazer outras experiências também, né? O resgate que vocês fizeram da Leodegária, o resgate que fizeram da Chica Manicola, o resgate de quem mais? Daquela senhora lá, porque a gente conhece Cora Coralina, mas a gente não conhece a Maria Grampina. Maria Grampina. Então, tantas histórias em Goiás que a gente não conhece. E as nossas histórias estão sendo invisibilizadas. Os alunos e as alunas, com essas professoras que caminharam com a gente na marcha, caminham, vai fazendo um resgate histórico e vai trazendo a história de Goiás de uma forma diferente, de um olhar aonde você tem aonde dizer, não, nosso povo é protagonista da nossa história, né? Porque isso é muito importante. Quando você olha para Esperança Garcia e fala, ela foi a primeira mulher negra advogada desse país. Como a gente pode saber? Quem foi o primeiro presidente negro? Então, as mídias sociais também ajudam nesse campo, porque muitas mulheres negras podem contar a história através das mídias, né? História que eu não sei, mas que alguém sabe e vai lá e fala. E com isso vai ter novas pesquisas. Então, essa área científica também é muito importante. Eu acho que um avanço muito grande também tem sido aquilo que a Maria falou. Um Proafro que teve na PUC, o Investiga Menina que tem aqui, o coletivo Rosa Parks que tem aqui, o da Geografia que ela colocou aí, o Cambenas, né, que foi grupos que negros e negros do IF, já não é o IF daqui hoje, quando a gente olha para todos os IF do Estado, são institutos federais que está lá perto do povo, está mais lá no meio, né, porque está mais no interior, e que tem professores
que também carrega essa bandeira. E com essa articulação do comitê, a gente conseguiu vários IF, né, do Estado a colocar um ônibus e discutir a marcha dentro dos IF. E dentro dos cursos, né? Porque se torna também um ponto de pauta das aulas dessas professoras, né? Então, isso também gera um impacto. E, professora Lorena, aproveitando a sua fala, quais mudanças você considera, assim, importantíssimas no campo da política para que principalmente das políticas públicas, né? Para que a marcha se fortaleça cada vez mais? Bom, eu penso que a movimentação em si, né, de um movimento social organizado, ela já gera um impacto, né, positivo no sentido de buscar essa reivindicação e que ela seja de fato implementada. Então a gente precisa sempre lembrar historicamente que as leis e as políticas públicas que nós temos em favor da população negra, né, no nosso país é exatamente fruto dessa luta, né, dessa luta histórica, dessa luta dos movimentos sociais organizados. Né? Então, ouvindo Marta falar e a Maria, e pensando sobre o que você havia perguntado, né, sobre o impacto dessa nova geração na participação da marcha, eu fiquei pensando exatamente sobre o impacto que foi gerado pelas políticas de ação afirmativa dentro das universidades e das instituições de ensino superior como um todo. Né? Então, foi um marco extremamente importante para a gente, né? E de fato a gente considera isso como algo extremamente positivo, né? Então no início dos anos, ali na metade dos anos 2000, né, a gente teve de fato uma possibilidade muito mais efetiva e concreta, né, de ter um número maior de estudantes negros nessas instituições de ensino superior, né? Então isso gerou também mobilização para a produção do conhecimento sobre si mesmos, né, sobre a população negra, para si, um conhecimento que é também articulado com a comunidade externa, né? Então não um conhecimento neutralizante, né? Eurocentrado. Então houve também esse impacto na produção do conhecimento, né? Isso é incontestável, e que gerou, claro, com a entrada desse perfil, né, nessas instituições, a gente teve essa mobilização também de formação política e educacional, né? Então aí foi onde geraram mais movimentos coletivos de estudantes negros e negras, né? Coletivos de mulheres negras e também trans, né? Que agora a gente também tem muitas companheiras trans com a gente, né? Então, de fato, a gente considera, né, que a mudança ou a transformação social nesse campo, né, pensando na efetivação de direitos sociais e políticos para nós ou para qualquer outro grupo que sofre com situações de opressão e de falta de oportunidades e acesso a bens e serviços, vem dessa movimentação para a efetivação das políticas públicas, né? Sem política pública, de fato, a gente não consegue mostrar nenhuma materialização, né, das nossas lutas, né? E eu acho também um outro ponto que impactou positivamente para essa nova geração também se sentir partícipe, né, dessa movimentação foi e é o ciberativismo, né? Essa coisa de a gente ter hoje as informações muito mais fluidas, né? A gente tem então uma conexão, claro, né, que a gente sabe que também há muitos impactos negativos, a gente faz críticas também, né, a esse advento das tecnologias, das mídias da internet, né? Mas isso foi algo extremamente positivo para nós, sobretudo para essa nova geração, porque elas se comunicam muito rapidamente, né, pelas redes sociais, elas se organizam, né? A gente tem inclusive produção acadêmica, trabalhos acadêmicos e pesquisas falando sobre os impactos do ciberativismo junto a esses grupos sociais, né? Então, acho que isso também foi um ponto importante de impacto positivo. E já aproveitando aqui que nós já estamos finalizando, eu vou lançar aqui a última pergunta para vocês três. Se vocês pudessem assim, deixar uma mensagem impactante assim, para as jovens negras de hoje, né? Essas que estão precisando aí se engajar ainda mais, né? nessas mobilizações que são tão importantes para a nossa resistência e existência, né?
Que mensagem você deixaria, que você também deixaria a essas jovens? Pode começar por você. Bom, a mensagem que eu deixaria seria exatamente, talvez aquela que eu ouvi, né, há mais de 20 anos atrás, né, quando eu era estudante, né, na universidade, e tive acesso a coletivos de estudantes negros, né, dentro da universidade e fora também, acompanhando outras movimentações, muito no movimento social fora da universidade, né, onde conheci Marta Cesária. E a Maria conheci, né, depois, que a Maria é bem mais jovem que eu também. Então, quando a gente se sente numa coletividade, a gente se sente fortalecida, né? Demora, às vezes, muito tempo para se reconhecer como negra, para se perceber enquanto uma pessoa negra, enquanto uma mulher negra, né? E todos os ônus que há também nessa nossa construção de uma identidade, né? E eu só me senti fortalecida e construí uma autoestima, uma representação positiva de mim mesma a partir dessa coletividade. Né? Então, a coletividade é luta, é política, mas ela também é acolhimento, como a Maria disse. Né? Então, eu acho que um dos aspectos que eu tenho visto que é bem forte para nós, que estamos nesse comitê impulsor para a marcha, né? Em todos os discursos, assim, em geral, que a gente tem percebido, é sobre a importância do afeto também, né? Desse acolhimento, dessa ideia de que nós também somos sentimentais, né? Nós não queremos somente ser guerreiras, né? E mulheres fortes e combativas, mas que a gente se fortalece no amor, no afroafeto, né? Que a Marta Quintiliano, inclusive, né? Cunhou esse termo tão lindo, né? Que é antropóloga da UFG, e a gente parte desse princípio de que essas gerações, ou que essas novas, que essas meninas e mulheres que estão se descobrindo enquanto negras, que elas se reconheçam também nessa coletividade, para que se fortaleçam, né, para que sigam, né, inclusive buscando suas realizações, né, que não se sintam diminuídas por conta de todas essas situações que são seculares, né, de opressão, de racismo, que é sistêmico, é estrutural, né, como a Marta disse, mas que a gente pode também seguir os nossos sonhos, compartilhando eles, né, tentando, claro, com muita luta realizá-los, mas sempre com as nossas irmãs juntas, né? Acho que é isso. E você, Maria? Uma mensagem para essas nossas jovens? Eu faço um convite, né? Um convite de afeto, mas também um convite para nós pensarmos, né, sobre o movimento de mulheres negras. Nilma Lino Gomes pontua, né, que o movimento negro ele é educador, né, para que possamos também entender. Porque as pessoas acham muito que quando a gente se reúne é brincadeira, é batucada. É também, né? Mas Mas nós estamos construindo um mundo possível. De formação. E aí eu queria trazer esse texto da professora Janira, que ela fez no começo do ano, que é Transformações para a Igualdade, Resistências, Comunidades, a Marcha de Mulheres Negras no Brasil. Pensamento radical e autonomia política, uma imaginação política radical das mulheres negras brasileiras por um futuro possível para a sociedade brasileira e para o sul global. Então a gente está pensando sobre isso no viés da educação, que a gente tem um futuro possível para nós, né? A gente almeja esse futuro pensando no afrofuturismo do Cerrado, a gente almeja esse futuro possível para as novas gerações. E para dizer para as novas gerações que nós estamos trabalhando muito. Não importa se você não conhece uma mulher negra que está no movimento de mulheres, não importa se você não está no movimento, vai ter sempre uma mulher negra pautando
melhores condições de vida para você, para suas crianças, para as juventudes, para todo mundo. Nós estamos marchando no dia 25 de novembro pelo genocídio dos jovens negros, contra o genocídio dos jovens negros, por exemplo, contra o feminicídio. Nós estamos marchando pelas meninas negras, para que elas tenham direito de ir à escola, para que elas não tenham seus corpos violados. Então, nós estamos em marcha por isso. Nós vivemos e estamos o tempo inteiro, né, pensando no meu irmão que sai todos os dias, na minha irmã que vai para o trabalho, nos nossos mais velhos também. Nós estamos aqui. Estamos aqui também para receber todos os jovens que precisam, que querem estar conosco. Nós estamos aqui para isso. É um compromisso social, político, econômico que nós temos com o povo preto, com as juventudes, com Goiás, com o Brasil, com o mundo, com o sul global. Então, eu acho que é isso. E eu queria terminar com um poema da Conceição. Conceição Evaristo. Que diz o seguinte: Vozes mulheres, a voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho, revolta nos fundos das cozinhas alheias, debaixo de trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, ontem e hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco de vida e liberdade. Conceição Evaristo, eu acho que esse poema sintetiza muito o que é o movimento de mulheres negras, que vem pavimentando o terreno para que nós e as novas gerações consigam ter condições melhores. E nós temos conseguido, é perceptível, né? Eu acho que se Marta parar para contar como foi o movimento que ela fez, né? E o meu movimento agora, né, é bem diferente. Nós já estamos mais tranquilas, nós sentimos protegidas, mais protegidas, nós sentimos acolhidas. E é isso que nós queremos para todas as juventudes. Muito bem. E você, Marta? A minha fala, eu vou voltar lá na fala da Lorena, né? Ela trouxe a Marta Quitiliano, né? Falando de afroafeto, e eu vou trazer a afrofraternidade, que é o meu tema, né? Quando a Maria lê, né, as vozes aqui trazendo Conceição Evaristo, eu lembro que no curso da Elisa Lucinda esse foi o meu texto, e lá eu já estava pensando em afrofraternidade. E quando eu fui apresentar meu trabalho na universidade, alguém olhou para mim e falou assim: mas eu procurei essa palavra em tudo quanto é canto, não existe essa palavra. Como é que você escreveu afrofraternidade? Aí eu perguntei para ele: você já foi numa roda de samba? Você já sentou em torno de uma mesa com mulher preta para conversar e escutar? Você já participou de uma roda de conversa? Já foi numa comunidade quilombola e sentou lá para ouvir essa comunidade, ouvir essas mulheres, ou aquela comunidade, a história, ou entender a vida? Você já foi numa escola de samba? Já sambou? Já participou de um carnaval? E aí comecei a fazer um monte de perguntas. Já foi num terreiro de candomblé? Ou numa sessão de umbanda? Ou você já sentou com
meninas e meninos para conversar alguma coisa e escutá-los. Quer dizer, tudo isso é a fraternidade? Uhum. Tudo isso é a fraternidade. É isso que a Maria falou. A voz da minha avó, da minha bisavó, continua ecoando, porque a gente quer isso, e isso está presente no nosso meio, mas a gente não escuta. Aí eu lembro muito da Oraida, quando a Oraida fazia, quando ela trabalhava no ministério, né? Quando chegava em Goiânia, Marta, vamos naquele... Chamava um grupo de pessoas negras para a gente ir em lugares sociais aqui, que a gente não dá conta de pagar nenhuma água. Mas a gente ia beber uma água, quando bebia, né? Ficava lá um tempo fazendo, conversando na mesa, igual os brancos ficavam conversando, nós também ficávamos. Só que a gente não dava conta de pagar a comida, né? Então a gente só bebia água, mas a gente ia. Para quê? Ocupar o espaço. Ocupar espaço. Porque a gente vive falando que os negros não estão nesses espaços, né? E hoje eu me alegro quando eu vejo assim, que sempre quando vem alguém aqui em Goiânia, tem tanta gente já participando, né? Acompanhando. Sim. A Thaís Araújo que vem, o Antônio Pitanga que vem. Então você não precisa mais de ficar fazendo de conta. Hoje pessoas já vão, porque elas já têm condição de ir, né? Pode não ter muito dinheiro, mas pelo menos para ir ali ver seu ídolo, né? Aquela pessoa que é histórica para ela, que marcou a história ou a caminhada, essa pessoa consegue, né? Então, aí você fala, são os avanços, né? Essa voz que ecoa ainda o sinal da liberdade, eu acho que a marcha é isso, romper com essas barreiras do racismo. Precisamos sim continuar lutando pelo bem viver em prol daquelas meninas e meninos que não acreditam, mas que a gente sabe que podem. E a educação é a porta de entrada. Então, por isso é importante que professores e professoras abracem a luta antirracista, porque é aí a porta aonde os nossos meninos e meninas entram para aprender. E muitas das vezes eles não ficam ali porque eles não foram acolhidos. Uhum. Então, nós estamos fazendo o nosso trabalho na educação infantil. Na mais tenra idade, a discussão e as atividades penetram os pensamentos, pensamento crítico, a reflexão, o debate, desde a mais tenra idade. Lá nós atendemos crianças a partir de 1 ano de idade, e a partir de 1 ano de idade a gente já trabalha com essas temáticas, sobre as relações étnico-raciais, sobre discriminação, sobre preconceito, sobre racismo. E é muito importante você dizer, Marta, tudo isso, porque nos fortalece, e nós, nesse sentido, encerramos aí mais um episódio que foi brilhante. Me emocionei várias vezes com as falas, com os movimentos, com os gestos, com as palavras. E eu quero dizer que a Marcha das Mulheres Negras nos lembra que a história não é algo distante, né? Essa história, ela pulsa vivamente entre nós, nos nossos passos, nas nossas vozes, nas nossas lutas, e que continuemos a lutar por esse país, né? Não só pelo nosso país, mas também por outros, né? Porque nós sabemos que é uma luta coletiva e que nós precisamos engajar. E que cada mulher negra que carrega aí potência nessa marcha possam carregar consigo memórias ancestrais, força coletiva, o desejo de um futuro cada vez mais justo, né? E que as nossas políticas se façam políticas públicas, se façam justiça de fato, né? Nós temos legislações incríveis, porém a gente precisa de ações incríveis também para que essas legislações sejam colocadas em pautas todos os dias. Todos os dias significa todos os dias, de janeiro a dezembro, não só em novembro. Novembro é apenas uma culminância, um símbolo, né, da luta, mas que essa luta seja todos os dias. É o que nós fazemos no Departamento de Educação Infantil, trabalhar com essa temática todos os dias, escolher autores negros, ler histórias
das nossas ancestrais, as crianças, desenvolver brincadeiras que também tenham referências com a África e com a afro-brasileiridade, que a gente possa trabalhar, engajar todos os dias, né? E que este episódio de hoje nos inspire cada vez mais aos diálogos e principalmente às nossas ações cotidianas que eu estou mencionando aqui. Que possamos reconhecer e nos fortalecer as resistências todos os dias que vêm de longe, né? Que vêm lá dos nossos ancestrais, das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós, das vozes, né, que ecoaram antes de nós e que vão continuar ecoando depois de nós. E eu quero só agradecer, muito obrigada por vocês estarem aqui, deixar essa entidade aberta para parcerias, para que nós possamos nos fortalecer. Eu, como diretora dessa pasta de assuntos educacionais e carreira, mais do que nunca tenho interesse em fortalecer, andar de mãos dadas com a marcha, né? Fazer parte desse grupo e engajar cada vez mais e, se possível, né, contribuir com o que for necessário para que nós possamos avançar nessa luta. Obrigada a todos e a todas e a todes que nos acompanharam aí, né, pelo canal do YouTube do ADUFG Sindicato, e muito obrigada e até breve. Obrigada a você também. Até mais. Nós que agradecemos.